Boa noite a todos, aqueles que estão aí nos assistindo pelo YouTube, pelo Facebook. Estamos aqui para juntos essa noite adorarmos ao Senhor, cultuarmos ao Senhor, ao Deus que está conosco, ao Deus que é por nós. E, portanto, eu peço a você, membro da IPB Pinhão, aqueles que não são membros da IPB Pinhão, que estão nos assistindo, eu convido a você nesse momento a estar focado naquilo que for acontecer aqui. É um momento de culto, é um momento de celebração. Portanto, convide a sua família, chame os seus para se assentarem juntos aí na sala, na cozinha, enfim, para juntos cultuarmos a Deus, juntos celebrarmos ao Senhor Deus. Nesses momentos de pandemia, nós devemos dar graças a Deus por essas ferramentas que Ele nos concede, onde podemos sim juntos cultuar, celebrar o nome do Senhor através daquilo que temos. E louvado seja Deus por isso, que podemos chegar aí na sua casa, podemos mesmo distantes, estar juntos em adoração e louvor ao Senhor Deus. E eu convido você nesse momento para nós orarmos, buscarmos a presença, a direção de Deus, para que Ele fale conosco essa noite. Deus tem uma mensagem especial para você, para a sua família. A reflexão de hoje vai certamente ser transformadora para a sua vida. Então, nos acompanhe, esteja conosco durante esse culto. Vamos orar ao Senhor Deus nesse momento? Convido você, mesmo onde você estiver, a estar aí em comunhão com Deus, concentrado, focado, realmente nesse momento de culto e adoração. Pai de amor e poder, na Tua presença estamos, agradecidos somos a Ti, ó Pai, porque o Senhor é o Deus que está conosco, o Deus Todo-Poderoso, o Deus único e verdadeiro, o Deus real, o Deus presente, o Deus que não tem concorrente. Louvamos o Teu nome, ó Pai, porque o Senhor nos assiste, o Senhor nos consola, o Senhor nos cuida, o Senhor derrama graça e misericórdia sobre nós, ó Pai. Louvamos a Ti, ó Deus, porque o Senhor é o Deus que está conosco em todas as situações, em todos os momentos, em todos os contextos, ó Pai. E assim, ó Pai, clamamos ao Senhor nesse momento, que esteja falando conosco, nos ensinando, ó Pai, aquilo que precisamos ouvir. E que em nome de Jesus, nosso coração esteja sensível, ó Pai, aquilo que o Senhor quer falar, nos ensinar essa noite, ó Pai. Recebe o nosso culto, recebe a nossa adoração, ó Pai, e que cada momento desse culto seja transformador, ó Pai, na vida de cada um. Nós oramos e tudo entregamos nas Tuas mãos, pedindo ao Senhor ainda, ó Pai, que não permita que nada venha atrapalhar esse nosso momento de culto, de adoração ao Senhor, ó Pai. Visita cada um, ó Pai, na sua casa. Nós oramos no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém. Eu quero convidar você nesse momento para lermos um texto da Palavra de Deus que fala sobre a grandeza, sobre o poder de Deus, o Deus que realmente governa todas as coisas. E esse texto está lá em 1 Crônicas, capítulo 29. Vou ler alguns versículos aqui dessa oração de Davi, que exalta, que glorifica ao Deus Todo-Poderoso. E a partir do versículo 10 diz assim: Bendito és Tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder e a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque Teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Senhor, é o reino, e Tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glórias vem de Ti, Tu dominas sobre tudo, na Tua mão há força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dar forças. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o Teu glorioso nome. Amém? O texto da Palavra de Deus nos convida realmente a exaltarmos e glorificarmos o nome do Senhor. Nos convida a louvarmos a Deus, mesmo nesses dias de pandemia, mesmo nesses dias adversos. Nós podemos ter a certeza de que Deus está conosco, o glorioso, o grandioso, o todo-poderoso. Ele é por mim e é por você. Por isso eu convido você nesse momento a louvarmos ao Senhor através de 2 cânticos conduzidos pela nossa irmã Débora, lá da sua casa. E você pode cantar conosco, você pode adorar ao Senhor conosco, você pode orar ao Senhor conosco através desses 2 cânticos. Graça e paz. Neste momento vamos estar louvando ao Senhor. E essa canção diz que o Senhor é grande.
e que nós não venhamos a nos esquecer, independente da circunstância, da situação, que Ele é grande, amém? Que Ele pode tudo, sobre toda a terra e céu. Vamos louvar ao Senhor nesse momento. De
Te agradecemos, Pai, por essa oportunidade, Senhor, de honrar e louvar o Teu santo nome. Pai, que nós estejamos cada dia mais perto de Ti, Senhor. Em meio a tanta coisa que vem acontecendo, que nós venhamos estar, Senhor, junto aos Teus pés, Senhor, e Te louvar, Senhor, a cada dia mais. Senhor, que o Senhor venha nos ajudar a entender tudo o que tem acontecido, a entender a Tua vontade e a aceitá-la, Pai. Eu peço que o Senhor venha abençoar, Senhor, e guardar, Senhor, a cada vida que está nos assistindo nesse momento. Fica com cada um deles, Pai, visita-os, Senhor. E, Senhor, supre aquilo, Senhor, que eles assim necessitam. Eu te louvo, Senhor, e te agradeço, em nome do Teu Filho amado, porque Tu tem nos guardado e tem nos dado vida, Pai. Muito obrigada, Senhor, por esse momento. Em nome de Jesus. Amém. Depois de adorarmos ao Senhor, através desses 2 cânticos de adoração, eu convido você para uma reflexão da Palavra de Deus. E a meditação dessa noite, a reflexão dessa noite, se encontra lá no Salmo 77. Convido você mesmo na sua casa para abrir a sua Bíblia, acessar a sua Bíblia aí no Salmo de número 77. Esse Salmo que tem muito a nos ensinar nesses dias nos quais estamos vivendo. Esse salmo que tem muito a tratar dos nossos corações, a cuidar de nós. Então esse texto tem lições preciosas para mim e para a sua vida. E eu convido você a prestar bastante atenção na leitura desse texto, que diz assim: elevo a Deus a minha voz e clamo, elevo a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma recusa a consolar-se. Lembro-me de Deus e passo a gemer. Medito e me desfalece o espírito. Não me deixas lembrar, pregar os olhos. Tão perturbado estou que nem posso falar. Penso nos dias de outrora. Trago à lembrança os anos de passados tempos. De noite indago o meu íntimo, o meu espírito perscruta. Rejeita, Senhor, para sempre? Acaso não torna a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Esqueceu-se Deus de ser benigno? Ou na sua ira ele terá reprimido as suas misericórdias? Então disse eu: isto é a minha aflição. Mudou-se a destra do Altíssimo. Recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Considero também as tuas obras e cogito os teus prodígios. O teu caminho, ó Deus, é de santidade, e que Deus é tão grande quanto o nosso Deus, ou como o nosso Deus. Tu és o Deus que opera as maravilhas, e entre os povos tens feito notório o teu poder. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. Viram-te as águas, ó Deus, as águas te viram e temeram, até os abismos se abalaram. Ainda no versículo 20 que diz assim: o teu povo tu o conduziste como rebanho, pelas mãos de Moisés e de Arão. Esse é o texto da Palavra de Deus, e certamente quando olhamos para esse texto aqui, nós vamos perceber o quanto que ele é contemporâneo, quanto que ele tem a ver, e muito a ver com a realidade a qual nós estamos passando. É por isso que eu sempre repito a frase de Billy Graham, quando ele diz que a Bíblia é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Porque de fato, Deus sempre fala conosco através da sua palavra. E pensando um pouquinho sobre o nosso contexto, eu sei que às vezes se torna até repetitivo falar sobre isso. Mas uma coisa interessante é que já estamos há mais de uma semana de quarentena. E eu creio que nesses dias a notícia que mais gostaríamos de ouvir é a seguinte: a cura foi encontrada, uma vacina foi descoberta, mas ainda não chegou esse tempo. Há pessoas estudando isso, mas há especialistas realmente ali trabalhando nisso, mas não chegou esse tempo. E enquanto os dias se passam, enquanto as horas se passam, enquanto semana realmente se passa,
nós percebemos o quanto que isso nos deixa, de certa forma, aflitos. Talvez você hoje esteja aí com o coração angustiado, apreensivo, até mesmo às vezes com uma certa dificuldade para dormir, porque é um momento de incertezas. Nós não sabemos como será o amanhã, nós não sabemos como será essa nova semana, nós não sabemos quando que tudo isso vai passar. Nós não temos isso em nossas mãos. Mas algo que nós percebemos assim, em meio a tudo isso, é que o grande problema de contextos adversos, de dias difíceis, o grande problema em situações como esta, é nós deixarmos que as emoções realmente distorçam a realidade. O que eu quero dizer com isso? É quando nós pintamos o problema muito mais feio do que ele é. É quando nós deixamos realmente a dificuldade em si muito pior do que ela já é. É quando nós realmente ficamos extremamente desesperados diante de situações, de consequências que nós imaginamos que talvez não vão acontecer. É quando nós esperamos o pior. E é por isso que esse texto nos convida a estarmos muito atentos à questão das aflições, das nossas dificuldades. É um momento difícil, é um momento sério, sim, mas nós precisamos tomar cuidado para que não criemos preconceitos em relação aos problemas, preconceitos em relação à situação, porque isso distorce a forma como devemos encarar a realidade, a forma como devemos agir e reagir em momentos como esse. E se nós não tomarmos cuidado, uma coisa vai levando a outra, um abismo chama outro abismo, e isso se transforma em ansiedade, em uma angústia severa, e nós ficamos entristecidos, ficamos extremamente medrosos, e isso vai afetando a nossa visão da vida, a nossa visão a respeito de nós mesmos, ficamos aguardando o pior, e isso afeta, inclusive, a nossa visão de Deus, o nosso relacionamento justamente com Ele. E o que temos aqui diante de nós é o texto aqui do músico Asaf, servo do Senhor, que está passando por um momento extremamente conturbado. O contexto dele é extremamente desfavorável. São momentos de crise também, dias de crise. Não é a mesma crise que nós estamos passando. A palavra de Deus aqui não fala qual é esse contexto, qual é a situação que Asaf aqui está passando. Mas a grande questão é que pode ser aplicada justamente nessa circunstância a qual nós estamos enfrentando. A forma como Asaf aqui se coloca diante de Deus, a forma como ele trata aqui da sua angústia, daquilo que está realmente trazendo desespero ao seu coração, tem muito a nos ensinar, tem muito a me ensinar e tem muito a ensinar você que está aí assistindo. O salmo aqui que lemos é uma oração muito sincera, é uma oração realmente muito clara. Embora às vezes algumas coisas que nós lemos aqui soem até meio que pesadas assim, porque ele chega a questionar tanta coisa sobre Deus, chega a questionar a graça, chega a questionar a misericórdia, chega a questionar o cuidado de Deus. Mas eu creio que em momentos como esse, às vezes nós corremos o risco de sermos insinceros às vezes nas nossas orações, pensarmos uma coisa, mas quando falamos com Deus, não falamos aquilo que de fato está acontecendo conosco, não falamos às vezes das nossas emoções, das nossas angústias. No texto fica claro que Asaf não esconde nada de Deus, ele coloca a sua dor diante de Deus, e isso tem muito a nos ensinar. Ele de fato fala aqui como a angústia, como a dúvida estava acabando com ele, como ele estava sem dormir, aquilo estava pesando demais, ele grita, ele clama ao Senhor Deus, mas mesmo assim a coisa continua complicada. E lá para frente, nós vemos aqui algumas perguntas, ele a partir do versículo 7, quando ele começa a questionar Deus. Será que Deus me rejeita para sempre? E tudo mais. Mas o que isso me leva a entender? O que isso me leva a refletir? De que nós precisamos chegar diante de Deus com tudo aquilo que nós temos, as nossas dúvidas, as nossas inquietações. E é por isso que eu gostaria de pensar com vocês a respeito desse texto, estar atento a duas lições aqui, para que eu tenha certeza que depois dessa reflexão, depois desse nosso momento aqui de compartilhar a palavra de Deus,
eu tenho a certeza que você vai ter uma visão diferenciada com respeito às aflições, com respeito à situação que estamos passando. E na certeza eu espero que isso vai traga paz ao seu coração, traga paz à sua família, que você possa realmente descansar em Deus e assim confiar de que Ele está no controle de todas as coisas. Que você possa olhar essa situação, não estou falando que você não está olhando, mas olhar essa situação a partir realmente da palavra de Deus, da perspectiva da palavra de Deus, pelas lentes realmente das Escrituras. E eu gostaria de pensar com vocês um pouquinho sobre isso, qual que é a forma correta de nós encararmos as aflições ou lidarmos com as aflições. E a primeira coisa aqui que eu encontro nesse texto é justamente nós clamarmos a Deus, nós realmente buscarmos a presença dEle, nós colocarmos diante dEle aquilo que está nos afligindo, aquilo que está causando dor, aquilo que está causando dúvida no nosso coração. Ele faz isso, gente. Ele não tem medo de colocar diante de Deus ali aquilo que está realmente angustiando a sua vida, aquilo que está lhe tirando o sono. E talvez esses dias, essa situação de pandemia, de Covid-19, tem incomodado você, tem angustiado você, tem angustiado a sua família. Você tem pensado, refletido sobre o seu trabalho, sobre a sua empresa, sobre o seu, enfim, sobre o seu emprego, sobre o teu sustento. São coisas que passam na nossa mente, não tem como achar que isso não passa no nosso coração, porque passa. Agora, o problema está em como nós lidamos com isso. Porque o salmista aqui, ele coloca isso diante de Deus. Ele joga isso na presença de Deus. E eu creio que o que nós precisamos aprender para lidar com as aflições, nós precisamos ser sinceros diante de Deus. Nós precisamos colocar aquilo que está causando às vezes dúvida no nosso coração. De Deus nós não escondemos nada. Como diz aquela expressão em latim, coram del, ou seja, nós estamos sempre diante de Deus. Quando pensamos alguma coisa sobre Ele, quando pensamos alguma coisa diante de uma situação, Deus está sondando, Deus sabe o que se passa na nossa mente, no nosso coração. E nesse sentido, eu convido você a pensar sobre isso. Nessa oração aqui nós percebemos, Ele coloca as suas dúvidas diante de Deus. Ele coloca para Deus, ó Deus, eu estou sem dormir, isso está acabando comigo. Olha, a minha alma recusa se consolar. Eu não consigo encontrar consolo, eu não consigo encontrar paz. A coisa está complicada. Eu lembro-me de Deus e passo a gemer. Isso está causando dor ao salmista. E ele aqui começa, a partir do versículo 7, a fazer umas perguntas muito estranhas aqui. Será que Deus está rejeitando para sempre? Será que Ele não é propício a mim? Ele não ouve mais? Ele não abençoa mais? Ele não cuida mais de mim? Será que a sua graça cessou? Aquilo que está no seu coração, as dúvidas, Ele coloca diante de Deus. Mas aí que está, nesta oração dele, algo maravilhoso acontece. E aí, por isso que eu convido você, de fato, a colocar diante de Deus todo dia essa situação, a colocar diante de Deus todos os dias essa questão do coronavírus, essa questão da quarentena, buscar todos os dias a direção de Deus, para que isso não traga angústia para o seu coração, para que isso não pese de tal forma que as emoções comecem a distorcer realmente a realidade, começam a transformar o problema em algo muito maior. É por isso que, quando você olha lá no versículo 10, olha só o que ele diz. Depois de fazer essas perguntas, depois de colocar isso diante de Deus, que esse versículo aqui é o divisor aqui, nesse texto. É o divisor aqui nesse salmo. Então, disse eu, isto é a minha aflição. Depois dele colocar tudo isso, depois dele falar todas essas coisas que são às vezes meio pesadas, mas que ele está sendo sincero diante de Deus, ele reconhece na presença de Deus que isso é a aflição dele. Deus não é assim. As crises, as aflições não afetam o nosso Deus. Deus não deixou de ser misericordioso para com ele. Deus não deixou de ser paciente para com ele. Deus não deixou de ser gracioso. Deus não deixou de ser bondoso. Deus não deixou realmente de cuidar. Deus não deixou de agir em favor dos seus. Mas a grande questão é, se nós não cuidarmos, se nós não colocarmos diante de Deus, às vezes nós transformamos as nossas aflições
em dúvida em relação ao cuidado e à proteção de Deus. Nós distorcemos a nossa realidade de Deus se nós não colocarmos as nossas aflições na sua presença. Veja só, na oração, quando ele fala com Deus, quando se coloca de forma sincera, ali na presença de Deus, transparente na presença de Deus, o que acontece? Ele reconhece que aquilo é a sua aflição. Não é a visão que ele tem de Deus, mas é a sua aflição. A aflição dele o levou a questionar Deus. Eu não sei se a aflição, se esses dias tem levado também a questionar Deus, a questionar o cuidado, a direção dele. Eu não sei. Como que você tem reagido? Como é que você trata desses dias? Como é que você tem tratado realmente desses dias de quarentena? Como que está o seu relacionamento com Deus? Porque, gente, o próprio João Calvino disse que a oração é o antídoto para todas as nossas aflições. Ou seja, nós precisamos clamar, nós precisamos orar. E esse grito, esse clamor aqui do salmista, esse grito, esse clamor, que nós precisamos estar continuamente ali diante de Deus, mostra a nossa dependência, a nossa carência, o quanto que precisamos dele. É por isso que eu convido você a refletir e repensar nesses dias de quarentena. Como que está a sua caminhada com Deus? Como que está a sua vida de oração? Porque precisamos, gente, em meio a contextos adversos, considerarmos que a busca a Deus, a nossa vida devocional tem que estar muito bem firmada. Devemos tomar cuidado para que em meio à crise não comecemos a duvidar de Deus, de que Ele está conosco, de que Ele está no controle de todas as coisas. Mesmo duvidoso, mesmo angustiado, o salmista buscou. E essa é uma grande lição para nós. Nós temos hoje o privilégio realmente de vivermos a nossa fé nesse mundo tão conturbado que vivemos, mostrando a esse mundo que o nosso Deus não é afetado pelas crises, não é afetado pelo Covid-19, mas Ele está no controle de todas as coisas. O nosso Deus está acima da crise, está acima de toda e qualquer circunstância. Ele pode sim, no estalar de dedo, resolver toda essa questão. Mas Ele também é o Deus que nos ajuda em meio às tempestades, em meio às crises, que nos fortalece, que nos cuida, que nos direciona. Portanto, o que eu e você precisamos fazer nesses dias, a forma correta de lidarmos com as aflições, com os medos, com as angústias que podem vir sobre a nossa vida, é justamente clamarmos, é buscarmos a presença de Deus, para que Ele aprume, para que Ele conserte, para que Ele coloque as coisas no seu devido lugar no nosso coração. Mas uma outra lição que esse texto aqui nos ensina, e aí as coisas mudam aqui a partir do versículo 11. Veja só como o salmista continua depois de perceber que as dúvidas que ele estava em seu coração a respeito de Deus era a sua aflição. Deus não é um Deus que quer o nosso mal, pelo contrário, Ele quer o nosso bem. E aqui o salmista entende, ele reconhece, ele começa a recordar sobre quem Deus é. E é por isso, gente, que a melhor forma de curarmos a nossa angústia, nossas dúvidas, a nossa falta de fé, a nossa falta de esperança, é buscar a presença de Deus, mesmo sem querer, mesmo às vezes sem vontade, mas nós precisamos nos colocar diante dele, porque Deus, Ele não rejeita a oração, e Ele trata das nossas feridas, assim como tratou e cuidou aqui de Asaf. É interessante quando nós olhamos para outros textos bíblicos, a história de Jó, lá em Jó capítulo 42, do versículo 1 ao versículo 5, tem um momento que Jó fala: falei coisas demais, coisas que eu não entendia. E de fato, veja só o que a aflição de Jó causou nele. Lá no começo nós vemos que ele chega a amaldiçoar o dia do seu nascimento. Mas sabe que é a grande lição de Jó? É que em nenhum momento ele deixou de buscar a presença de Deus. Ele está em constante conversa com Deus. O momento é extremamente difícil, complicado, mas ele está em comunhão com Deus. Ele fala coisas que ele não devia falar em alguns momentos, mas
esse momento de comunhão com Deus, ele é transformado. E a história de Jó, esse salmo, mostra claramente que a oração transforma os nossos corações. Não transforma Deus. Deus não muda com as nossas orações. Ele continua sendo Deus Todo-Poderoso, que quer o melhor para os seus, que nos ama, gracioso, misericordioso, mas muda os nossos corações. Portanto, em meio às aflições que estamos passando, esses dias difíceis, que possamos clamar diariamente, constantemente, buscando a presença de Deus, sabendo que Ele nos ouve. Mas seja sincero, compartilhe tudo que se passa no seu coração. Não esconda, porque não tem como esconder mesmo nada do Senhor Deus. Mas a outra lição que eu gostaria de pensar com vocês, como lidar corretamente com as aflições, é a gente recordar e reafirmar quem Deus é. Nós precisamos de fato fazer isso, porque isso traz paz, segurança, fortalece a nossa fé. É isso que o salmista faz a partir do versículo 11. Ele começa aqui dizendo: recorda os feitos do Senhor, pois lembro das tuas maravilhas da antiguidade, considera as tuas obras. Ou seja, agora a coisa já muda. Até o versículo 10, ele está ali falando, mas ele reconhece: isso é minha aflição. Mas agora ele começa a recordar, a trazer à memória o que de fato dá esperança. É claro que isso aqui também tem tudo a ver com aquele texto de Jeremias, lá em Lamentações capítulo 3, onde ele diz: traga à memória o que lhe pode trazer esperança, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Nós precisamos realmente resgatar, precisamos recordar, precisamos reafirmar aquilo que Deus é. O primeiro texto que eu li no início do culto, de 1 Crônicas 29, fala do poder de Deus, que tudo realmente está no controle dele. Nós precisamos realmente ir para a palavra de Deus nesses dias de aflição. Nós precisamos relembrar os feitos de Deus, porque isso mostra o quanto que Deus é poderoso, e assim como Ele foi poderoso no passado, Ele é e Ele será. O poder dele não diminuiu, Ele não gastou todo o seu poder. Deus é o Deus imutável, não há variação dele. Gente, que coisa maravilhosa quando nós podemos realmente resgatar, relembrar, refletir, agradecer a Deus pelos feitos do passado. Quando nós olhamos para a história bíblica, quantas manifestações do poder de Deus, quantos feitos maravilhosos de Deus. Quando olhamos para o maior feito de Deus, que foi enviar seu único Filho para morrer em nosso lugar, para nos trazer salvação, gente, isso mostra o quanto que Deus nos ama, o quanto que Deus te ama, o quanto que Ele é gracioso para comigo e com você. Nós precisamos trazer à memória as promessas, as verdades do Deus vivo. Nós precisamos trazer à memória os atributos dele, o Deus que é poderoso, o Deus que é soberano, o Deus que de fato reina absoluto sobre todas as coisas, o Deus que não é afetado pelo Covid-19, mas Ele está no controle, Ele não está sem saber o que fazer nesses dias. O que nós precisamos de fato é justamente o que? Nos aquietar diante dEle, é nos entregar diante dEle, é realmente colocar a nossa vida ali aos seus pés, sabendo que Ele vai fazer o melhor, Ele está fazendo, Ele está agindo. Ele continua sendo o Deus bom, o Deus real, o Deus presente, o Deus bondoso, mesmo quando os dias que passamos não são bons. E é por isso que nós carecemos aqui dessas lições e precisamos colocar isso em prática no nosso dia a dia. Deus não brinca, gente, com as nossas crises, Deus não brinca com a nossa dor, Deus não brinca realmente com as nossas angústias, Deus não brinca com os dias difíceis que enfrentamos. Pelo contrário, Ele quer nos trazer paz, Ele tem pensamentos bons a nosso respeito. E é por isso que precisamos realmente nos voltar para aquilo que a palavra de Deus diz sobre o Senhor Deus. Cuidado que nas suas aflições você não comece apenas a reclamar, recordar aquilo que é ruim, recordar aquilo que não deu certo, trazer à sua memória coisas ruins. Isso não ajuda, isso não resolve, isso não trata da questão, isso não abençoa você, isso não fortalece a sua fé.
alimenta a dúvida, alimenta o caos, alimenta a angústia e nos afasta realmente do Deus vivo. Por isso, no seu dia a dia, esse período de quarentena, tenha uma vida devocional ativa, busque a presença de Deus, leia a palavra de Deus, fala se às vezes não há prazer no teu coração em relação à palavra. Deus, coloca desejo, anseio no meu coração para a tua palavra, porque é disso que nós precisamos em dias realmente difíceis, é estar conectados ali com o Senhor Deus, com a sua palavra, para que nós possamos realmente passar por essas crises, para que nós possamos enfrentar essas crises, para que nós possamos tratar das nossas aflições da forma correta. Os versos aqui de 14 em diante nos mostram justamente que o poder de Deus é notório, né? Ele fala aqui da natureza, fala que Deus, gente, tudo está sob o controle dele. Ele sustenta o universo, ele sustenta todas as coisas. Deus está no controle de tudo. É por isso que nós podemos afirmar, assim como o salmista lá, Davi, no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque o Todo-Poderoso está comigo, Deus está comigo, e isso traz paz, isso deve trazer tranquilidade, sabendo que nós não estamos sozinhos aí nessa luta, nós não estamos sozinhos nessa situação. Podemos até ficar angustiados, podemos até ficar receosos, podemos estar até refletindo assim sobre como que vai ser amanhã, como é que vai ser semana que vem, até quando vai durar isso, como será o amanhã, quanto tempo vai durar essa crise. Mas, gente, o que nós precisamos, de fato, é relembrar, é reafirmar. O último versículo aqui é fantástico, quando ele fala, relembrando aqui que Deus conduziu o seu povo através de Moisés e Arão, como um rebanho, e Deus conduz e está conduzindo a vida do seu povo hoje. Esses dias foram preparados por Ele, para que nós como igreja pudéssemos viver a nossa fé, para que nós como igreja pudéssemos impactar o nosso contexto, realmente com a nossa vida, com o nosso testemunho, mostrando que o nosso Deus é o Deus que age, que intervém, é o Deus que está conosco, é o Deus que está na condução e na direção de nossas vidas. É por isso que eu convido você que está assistindo nesse momento, a entregar diante dele as suas angústias, os seus medos. Eu sei que nesses dias muita coisa passa na nossa cabeça, muita coisa passa na nossa mente. Mas o que fazemos com isso? Não é só ficar assustados, mas o que fazemos? Surgem perguntas, mas o que fazemos? Não fique nas perguntas, se coloque diante de Deus, entrega diante dele aquilo que está angustiando, entrega diante dele aquilo que está tirando o teu sono. Entrega diante dele a situação lá do teu trabalho, da tua empresa, enfim, entrega diante dele a questão da sua saúde, entrega diante dele os seus medos. Mas é entregar. Eu gosto muito do Salmo 37:5, que é um versículo bem conhecido de todos: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. É uma promessa, é uma verdade. Quando nós entregamos de fato, quando nós colocamos tudo na presença de Deus, o que o texto diz, Deus faz. Ele está no controle. Que Deus nos ajude, que Deus me ajude, que Deus te ajude nesse sentido. Que nesses dias de aflições você possa continuar clamando, buscando a presença de Deus, para que Deus esteja te ajudando realmente a colocar as coisas no devido lugar. Não deixe de buscar a Deus. Tome cuidado para que as tuas aflições não te levem a ter uma visão distorcida das coisas, do problema em si, mas que as tuas aflições te levem para perto dele, te levem a estar com os olhos voltados para o Deus vivo. Esse é o nosso desafio. Esse é o desafio realmente da palavra de Deus. Lembre-se, não sei quando que vai parar, não sei até quando vai isso, mas eu sei que o meu Deus está conosco. E portanto vamos orar a Deus, nos ajude a confiar em Ti, acalma o nosso coração nesses dias, traz paz ao nosso coração, nos ensina a confiar sabendo que o Senhor continua na direção, mesmo nesses dias realmente turbulentos, Deus continua na direção. Traga a memória do que Deus já fez, reflita sobre isso, acalme o seu coração, entrega diante dele todas as suas aflições, porque Ele quer a sua paz, Ele quer o seu bem. Vamos orar? Depois dessas lições preciosas para as nossas vidas,
Eu convido você a compartilhar da palavra de Deus. Eu convido você para nós orarmos nesse momento, colocando diante dele aquilo que nos aflige, aquilo que te aflige. Ore aí na sua casa nesse momento. Clame ao Senhor Deus nesse momento, para que essa nova semana você possa estar com os olhos voltados para o autor e consumador da fé, aquele que prometeu que estaria conosco todos os dias. E nesse sentido, eu quero orar com você, encerrando-se esse momento de culto, encerrando-se esse momento de adoração ao Senhor. Onde você estiver, feche seus olhos, vamos juntos falar com o Senhor Deus. Pai querido, obrigado, Pai, por esse momento de culto. Obrigado, Deus, pela Tua palavra, que é viva, que é eficaz, que fala conosco. Obrigado, Deus, porque o Senhor é o Deus que, de fato, tem sido tão misericordioso, tão gracioso, é o Deus presente. E nos ajuda, Pai, a estarmos convictos disso. Fortalece a nossa fé, ó Pai. Tira do nosso coração toda incredulidade, Pai. Tira do nosso coração todo medo. E nos ajuda, ó Pai, nesses momentos difíceis que passamos, a confiarmos no Senhor, a entregarmos tudo diante de Ti, ó Pai, sabendo que o Senhor age e intervém na nossa história. Pai querido, guarda e cuida, ó Pai, de cada família que nos assiste nesse momento, cada pessoa que nos assiste, ó Pai. Deus querido, traz paz, traz consolo, traz conforto, ó Pai, ao coração de cada um. Deus querido, ilumina, dirige, ó Pai. Deus querido, ajusta as emoções, ó Pai, dos Teus filhos, ó Pai, diante desses dias com os quais estamos vivendo. Traz discernimento, traz sensatez, ó Pai, a Teu povo, para que tenha uma visão correta, ó Pai, dessas aflições. E que em meio a essas aflições todos nós possamos encarar tudo isso, passar por tudo isso, confiando, descansando no Teu poderoso agir, ó Pai. Nós oramos, ó Deus, pedindo a Tua graça, a Tua presença, pedindo perdão, ó Deus, pelas vezes que nos angustiamos tanto que distorcemos, às vezes, até a visão que temos a respeito de Ti, Pai. Achando que o Senhor está se esquecido de nós, e não está. Deus querido, guarda a fé dos Teus filhos, ó Pai. Abençoa aqueles que estão enfermos, ó Deus. Visita-os com a Tua graça. Abençoa aqueles, ó Pai, que estão passando por conflitos familiares, ó Deus. Visita-os com a Tua graça. Abençoe aqueles que estão sentindo sozinhos nesse momento, Pai. Visita-os, ó Pai, que eles sintam a Tua presença, o Teu cuidado, a Tua proteção, Pai. Oramos assim, Pai, pedindo a Tua bênção sobre essa nova semana. Que todos possam desfrutar de uma noite maravilhosa de descanso, ó Pai. E que o Teu cuidado esteja sobre todos, ó Pai. Nós oramos no nome santo e poderoso de Jesus. E que a graça maravilhosa de Cristo Jesus, o nosso suficiente Salvador, e o amor de Deus, o nosso eterno Pai, aquele que está conosco em todo o tempo, aquele que ouve o nosso clamor, e a consolação, a presença transformadora e impactante do Espírito Santo, esteja com todos e sobre todos, desde agora e para todos sempre. Amém. Amém. Deus abençoe você. Curta lá a nossa página. Se inscreva no nosso canal lá no YouTube, para nós atingirmos aí os 1000 inscritos aí, para podermos fazer as lives, né? Eu convido você a nos ajudar nesse sentido, tá bom? Deus abençoe, um grande abraço aí a todos, e fiquem aí com uma canção, né, do hino Firmeza na Fé, aí pelo Projeto Sola. Deus abençoe. Excelsa de Jesus no sacrifício.
irei com Ele me encontrar e com